Sejam bem-vindos ao canal Descobrindo Curiosidades. Descubra o mundo misterioso e fascinante das pirâmides do Egito. Neste vídeo, você terá a oportunidade de explorar uma das construções mais imponentes e desafiantes da história humana. Desde a época da civilização egípcia antiga, as pirâmides têm sido um símbolo da grandeza e poder dos faraós. Com as tecnologias e pesquisas mais recentes, descobrimos mais sobre sua construção, seu significado religioso e fúnebre, e o papel dessas estruturas na sociedade da época. Então, venha com a gente nesta viagem no tempo e mergulhe no universo surpreendente das pirâmides do Egito. Antes de continuarmos, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. As pirâmides do Egito são monumentos funerários construídos há mais de 4.500 anos atrás para abrigar os corpos dos faraós e suas esposas. Esses edifícios imponentes são uma das maiores realizações arquitetônicas da antiguidade e testemunham a habilidade e sofisticação da civilização egípcia. A importância histórica das pirâmides reside na sua antiguidade e na ligação com a história da antiga civilização egípcia. Elas fornecem informações valiosas sobre a religião, cultura, tecnologia e economia da época. Além disso, as pirâmides são consideradas monumentos emblemáticos da arquitetura antiga e continuam a inspirar arquitetos, engenheiros e artistas até hoje. A importância arqueológica das pirâmides é igualmente significativa. Elas são uma fonte valiosa de informações sobre a antiga civilização egípcia e as práticas funerárias. As escavações arqueológicas realizadas nas pirâmides permitiram a descoberta de objetos antigos, inscrições e artefatos que fornecem informações sobre a vida cotidiana, a religião e a cultura na época. A civilização egípcia foi uma das mais antigas e influentes da antiguidade. Ela surgiu aproximadamente por volta de 3150 a.C. no Vale do Rio Nilo, na região do atual Egito. Durante milênios, a civilização egípcia desenvolveu uma sofisticada cultura, religião, tecnologia e economia, com um poderoso império que durou cerca de 3.000 anos. As pirâmides foram um elemento importante da vida social e religiosa da civilização egípcia antiga. Elas eram construídas para abrigar os corpos dos faraós e suas esposas após a morte, e para que suas almas pudessem viajar para o além-túmulo. Além disso, as pirâmides eram consideradas sagradas e eram associadas ao culto dos faraós como deuses. As pirâmides também desempenhavam um papel importante na economia da época, pois requeriam a mão de obra de milhares de trabalhadores e a produção de vastas quantidades de alimentos e suprimentos. Além disso, as pirâmides eram fontes de orgulho para a sociedade egípcia e eram consideradas um símbolo de riqueza e poder. As técnicas utilizadas na construção das pirâmides do Egito foram altamente sofisticadas e envolviam a utilização de ferramentas manuais, como martelos e cinzéis, além de sistemas avançados de medição e alinhamento. Alguns dos métodos utilizados incluem: escavação de valas. As valas eram escavadas para estabelecer a base da pirâmide e para separar os blocos de pedra. Transporte de blocos de pedra. Os blocos de pedra eram transportados para o local da construção por meio de rampas, cordas e rodas. Corte e acabamento dos blocos. Os blocos eram cortados e polidos para se encaixarem perfeitamente uns nos outros, sem necessidade de argamassa. Alinhamento e medição. Os arquitetos e engenheiros utilizavam técnicas avançadas de medição, como réguas, cordas e níveis, para garantir o alinhamento preciso das pirâmides. Decoração interna. As câmaras internas das pirâmides eram decoradas com belos relevos e esculturas, além de pinturas coloridas. Estas técnicas mostram a habilidade e a sofisticação da antiga civilização egípcia, e continuam a impressionar arquitetos e historiadores até hoje. Os materiais utilizados na construção das pirâmides do Egito incluem: blocos de pedra calcária. Os blocos de pedra calcária eram extraídos das pedreiras localizadas nas proximidades das pirâmides e eram transportados para o local da construção. Argamassa. A argamassa de cal era utilizada para preencher as lacunas entre os blocos de pedra e para revestir as superfícies externas das pirâmides. Ouro, prata e metais preciosos. Estes materiais eram usados para decorar as câmaras internas das pirâmides e os túmulos funerários.
Madeira. A madeira era utilizada como material de construção para os andaimes e as rampas utilizadas na construção das pirâmides. Estes materiais foram escolhidos e utilizados de forma estratégica para garantir a estabilidade e a longevidade das pirâmides, que continuam a impressionar visitantes de todo o mundo com sua beleza e sofisticação arquitetônica. A mão de obra utilizada na construção das pirâmides do Egito era composta principalmente por escravos e trabalhadores contratados. Eles trabalhavam em condições difíceis, enfrentando temperaturas quentes, falta de água e longas horas de trabalho. As dificuldades enfrentadas na construção das pirâmides incluem transporte de materiais. O transporte dos blocos de pedra pesados e outros materiais era uma tarefa árdua que requeria muito esforço físico e engenharia sofisticada. Alinhamento preciso. A construção das pirâmides requeria alinhamento preciso, o que era difícil de ser alcançado devido à falta de tecnologias avançadas de medição. Constrangimentos logísticos. As pirâmides eram construídas em locais remotos e a logística da construção era complexa, incluindo a obtenção de água e alimentos para os trabalhadores. Apesar destas dificuldades, a antiga civilização egípcia conseguiu construir as majestosas pirâmides, que são consideradas hoje como algumas das construções mais incríveis da história da humanidade. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar as notificações. A Pirâmide de Gizé é uma das 7 maravilhas do mundo antigo e é considerada a maior e mais antiga das 3 pirâmides existentes em Gizé, Egito. Construída durante o reinado de Faraó Xufu, ela tem cerca de 146 metros de altura e é composta por cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra calcária. A pirâmide possui várias câmaras internas, incluindo uma câmara funerária no topo onde o corpo do faraó foi colocado. A Pirâmide de Gizé é considerada uma obra-prima da engenharia e arquitetura antiga e é um símbolo da riqueza e poder da antiga civilização egípcia. Ela é um dos principais atrativos turísticos do Egito e é visitada por milhões de pessoas todos os anos. Até hoje, muitos mistérios sobre sua construção e propósito permanecem sem resposta, o que a torna ainda mais enigmática e fascinante. A Pirâmide de Quéops, também conhecida como a Pirâmide de Xufu, é uma das mais conhecidas e antigas pirâmides do Egito. Construída durante o reinado de Faraó Xufu, ela é considerada a maior e mais imponente das 3 pirâmides de Gizé. Com cerca de 146 metros de altura, ela é composta por mais de 2,3 milhões de blocos de pedra calcária e é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A Pirâmide de Quéops é um símbolo da riqueza e do poder da antiga civilização egípcia e é considerada uma obra-prima da arquitetura e engenharia antiga. Ela é visitada por milhões de pessoas todos os anos e é uma das principais atrações turísticas do Egito. Embora ainda haja muitos mistérios sobre sua construção e propósito, ela é amplamente reconhecida como uma das mais notáveis realizações da antiga civilização egípcia. A Pirâmide de Quefren é uma das 3 pirâmides de Gizé, Egito, e foi construída durante o reinado do faraó Quefren. Com cerca de 136 metros de altura, ela é consideravelmente menor do que a Pirâmide de Quéops, mas ainda é imponente e é considerada uma obra-prima da arquitetura e engenharia antiga. Assim como as outras 2 pirâmides de Gizé, a Pirâmide de Quefren foi construída como túmulo para o faraó e possui uma câmara funerária no topo. Além disso, ela possui vários complexos subterrâneos e outras câmaras internas, incluindo uma câmara de sarcófago. A Pirâmide de Quefren é uma das principais atrações turísticas do Egito e é visitada por milhões de pessoas todos os anos. Ela é um símbolo da riqueza e do poder da antiga civilização egípcia e é amplamente reconhecida como uma das mais notáveis realizações da arquitetura e engenharia antiga. A Pirâmide de Micerino é uma das pirâmides mais famosas do Egito Antigo e foi construída durante o reinado do faraó Micerino. Com cerca de 62 metros de altura, ela é consideravelmente menor do que as outras pirâmides de Gizé, mas ainda é imponente e é considerada uma obra-prima da arquitetura e engenharia antiga. A Pirâmide de Micerino possui uma câmara funerária no topo e é construída com blocos de pedra calcária polida. Ela também possui um complexo subterrâneo e várias câmaras internas, as pirâmides eram um elemento central da religião egípcia antiga e tinham uma função importante nos rituais funerários.
Elas eram vistas como um lugar sagrado onde o faraó, ou o rei, seria sepultado e onde ele faria a transição para a vida após a morte. Os rituais funerários eram realizados para garantir que o faraó tenha uma vida eterna no além e para garantir a proteção do corpo contra a corrupção. A construção da pirâmide era vista como uma forma de preparar o faraó para a vida após a morte e de garantir que ele fosse lembrado por gerações futuras. As pirâmides eram também usadas para realizar rituais religiosos e cerimônias, incluindo o culto aos deuses e a celebração da vida eterna do faraó. Além disso, eram vistas como uma forma de proteger o corpo do faraó de possíveis ataques e invasões. Sendo assim, eram vistas como um lugar sagrado para o faraó e tinham uma função importante nos rituais funerários e na religião egípcia antiga. Eles eram usados como uma forma de preparar o faraó para a vida após a morte e de garantir que ele fosse lembrado por gerações futuras. Recentemente, novas tecnologias e pesquisas têm permitido aos arqueólogos e historiadores aprender mais sobre as pirâmides do Egito. Algumas das descobertas recentes incluem novos métodos de escaneamento, como o escaneamento a laser, permitiram aos cientistas obter imagens mais detalhadas das pirâmides e descobrir novas câmaras e passagens secretas. A pesquisa sobre a alimentação dos trabalhadores que construíram as pirâmides revelou informações sobre a dieta e a vida cotidiana dessas pessoas. Estudos recentes sugerem que as pirâmides podem ter sido construídas com tecnologias mais avançadas do que se pensava anteriormente, incluindo o uso de plataformas de madeira para movimentar as pedras pesadas. Novas pesquisas também têm revelado informações sobre a dinâmica social e econômica da época da construção das pirâmides, incluindo a divisão do trabalho e as relações entre os trabalhadores e as elites. Em resumo, as novas tecnologias e pesquisas têm ajudado a desvendar alguns dos mistérios sobre as pirâmides do Egito e fornecer novas informações sobre sua construção, uso e significado na sociedade antiga. Como uma das mais notáveis realizações da arquitetura e engenharia antiga. Em resumo, as pirâmides do Egito são monumentos históricos e arqueológicos que datam da época da civilização egípcia antiga. Elas foram construídas como túmulos para os faraós e eram consideradas uma expressão da grandeza e poder dos governantes da época. A maioria das pirâmides foi construída com pedras de calcário, arenito e granito, usando técnicas avançadas de engenharia. A mão de obra envolvida na construção das pirâmides consistia em trabalhadores contratados e escravos, que enfrentavam dificuldades como o transporte de pedras pesadas e a construção de estruturas altas. As pirâmides eram consideradas sagradas pelos antigos egípcios e tinham uma importante função religiosa e funerária. Os rituais funerários incluíam a mumificação do corpo do faraó e a colocação de objetos de valor em sua tumba, que acompanhariam o faraó na jornada após a morte. Recentes pesquisas e tecnologias têm permitido aos arqueólogos e historiadores aprender mais sobre as pirâmides e seu significado na sociedade antiga. Estas pesquisas incluem escaneamentos a laser, estudos sobre a dieta dos trabalhadores, descobertas de câmaras e passagens secretas e análises da dinâmica social e econômica da época da construção das pirâmides. As pirâmides do Egito continuam a ser um tesouro de conhecimento sobre a antiga civilização egípcia e sua cultura e religião.